Verdun, falta um pouco mais de um mês para sua defesa de cinturão. Você que desde ganhou do Velasquez pediu muito para uma luta no Brasil, uma luta em estádio de futebol. Não ia ser o plano inicial do UFC, seria a revanche lá em Las Vegas, mas acabou que o destino trouxe essa luta para o Brasil. Como é que você recebendo a informação do UFC que você finalmente colocaria o cinturão em jogo no Brasil, como era o seu desejo inicial? Praticamente o que tu falou mesmo. Na real, eu acho que foi o destino mesmo, porque é muito difícil que aconteça duas lesões. O Caim Velasquez teve que fazer uma cirurgia nas costas, eu também lesionei as costas, apesar das críticas. É normal, a gente não tem como evitar as lesões completamente. E fiquei muito feliz e eu acho que como foi o destino mesmo, na verdade, porque eu queria muito isso. Eu queria que fosse na Arena do Grêmio, mas eu sei que não tenha. Pode chover, o estádio é aberto, tem uma estrutura boa, mas aqui no Atlético, a gente acabou de visitar a estrutura lá, é impressionante. Tem a cobertura retrátil, né, que é o teto, é impressionante mesmo, vai estar muito legal. Estou muito feliz de ter essa grande oportunidade de ser o card principal, né, a luta principal nesse card tão especial, né, Anderson Silva, Vitor Belfort, Jacaré, Shogun, Chris Borg, uma galera, né, e tem muito mais aí. E a notícia eu recebi através do Giovanni Decker também, da galera do Brasil, o UFC Brasil, está fazendo um trabalho excelente. E também, claro, que o Ali, meu manager, me ligou dizendo que ia ser aqui, né? Eu aceitei na hora, me recuperei completamente, estou 100% para essa luta. Como é que você avalia a mudança da luta, né? Porque troca bastante o estilo de luta, né? O Velasquez é mais baixo, é mais wrestler, apesar do Miocic também ser bom nessa área, ele é mais alto, troca mais porrada em pé. Como é que você avalia a diferença entre eles? Cada luta é diferente, tem que ser uma estratégia nova. O Caim Velasquez é um cara um pouquinho, não é tão. É um pouquinho mais baixo, claro. Eu tenho 1,93, o Velasquez estava com 1,88, alguma coisa assim. E o Miocic é um cara que tu vê que é um cara grande, que é do meu tamanho praticamente, né? 1,93 também, pesa 110 ou 112 quilos. É um cara que tem um boxe muito bom. Mas na verdade eu não quero, sem subestimar ele, eu não quero pensar no jogo dele. Eu quero pensar no meu jogo, eu estou preocupado comigo. E eu estando 100% fisicamente, 100% mentalmente, eu vou com tudo, entendeu? É o que eu gosto de fazer e não tem nenhum problema de chegar e fazer uma luta com ele e pensar sempre na vitória. É isso que eu quero. Você deu uma entrevista quando ainda ia enfrentar o Caim, dizendo para ele ficar esperto com o braço direito, que você ia finalizar ele. Como é que você se vê vencendo o Miocic? Eu consigo visualizar tudo, né? Esse UFC que vai ficar para a história, um UFC 198, né? 14 de maio, vai ser impressionante pelo fato de ser 45 mil pessoas, vai ser a terceira edição do UFC num estádio, primeira vez no Brasil, num estádio de futebol, primeira disputa de cinturão da história do peso pesado no Brasil também. Então, tudo isso acho que dá para resumir numa palavra só: emoção. Vai ser um UFC emocionante do público, nas lutas. Eu acho que o todo, né? A gente estando em casa, essa coisa que a gente tem esse orgulho de ser brasileiro e representar nosso país. Como é que você se vê vencendo a luta em si? Eu vejo uma luta não fácil, que não existe luta fácil nesse nível. Eu vejo que pode ser, de repente, uma finalização rápida, um nocaute inesperado, que a galera não espere que eu nocauteie ele, porque sempre tem aquela coisa de dizer que tem que levar para o chão, tem que levar para o chão. Não, mas eu acho que eu já provei, já mostrei para todo mundo que a parte de pé também tá bem apurada. Então, acho que eu vejo assim uma luta difícil, mas com uma vitória ou por nocaute ou por finalização. Ele já enfrentou caras que são especialistas em pé, né, como o Cigano, o Mark Hunt, o Arlovski. Você acha que apesar disso, dele ter ido bem contra alguns deles, você acha que a sua trocação, o seu estilo em pé e a imprevisibilidade, né, porque você nunca espera se você vai trocar ou se você vai querer usar o jiu-jitsu, isso é o diferencial? Sim, eu acho que isso ajuda bastante, porque a galera no começo me via como só lutador de jiu-jitsu, agora mudou meu jogo completamente. Eu mostrei dentro do octágono contra o Caim Velasquez, contra o Mark Hunt, contra o Travis Brown, e a galera pôde ver que realmente mudou o jogo. Então a galera não sabe se eu vou querer levar para o chão ou ficar em pé. Então depende muito, claro que a gente faz o plano A, o plano B, para poder ter mais opções, né? O que depende de como vai acontecer na luta, a gente vai modificando a estratégia, mas eu não vou ter nenhum problema de lutar contra ele em pé, fazer a estratégia certa, ser inteligente, não fazer aquela coisa de eu vou lutar, eu não vou brigar com ele. Tem outro atleta que está subindo muito no UFC hoje,
em dezembro ganhou do Cigano, que é o Overeem, né? Você que tem uma história com ele, já ganhou dele, depois perdeu para ele lá no Strikeforce. Ele foi o último cara a vencer você. Isso te incomoda de alguma forma? Você tem um desejo de torce, entre aspas, para que ele consiga chegar ao cinturão, para que você consiga apagar aquela última performance? Não, eu acho que a história já está escrita, já aconteceu mesmo. E o Overeem é um cara que eu lutei 2 vezes, como tu falou, eu já finalizei ele no Pride, depois ele me ganhou por uma luta por pontos, que foi uma luta horrível. Eu estava completamente em overtraining, não gosto de dar desculpa, mas eu estava. E, se ele merecer uma disputa pelo cinturão, eu vou aceitar como todas as lutas, como eu aceitei. Pode ser ele, pode ser outro, depende deles também, não depende de mim essa coisa de eles lutarem pelo cinturão, entendeu? É eles que tem que fazer por eles mesmos para poder subir e lutarem pelo cinturão um dia, né? Mas se for contra ele, eu não penso em apagar uma derrota, porque eu já ganhei dele também, eu finalizei ele, então eu não penso assim. Você já está há alguns meses já como campeão linear do UFC, né? Como a sua vida mudou desde então, desde que você finalizou o Velasquez? Mudou completamente. Os fãs estão com muito mais seguidores, a galera me segue muito mais, me conhece muito mais. As aparições para visitar e assistir um evento, seminários, convites para televisão, para tudo. Então tudo mudou, na verdade. Eu estou bem feliz com a minha vida agora como campeão e pretendo manter isso por muito tempo. Você chegou até a renovar com o UFC por 8 lutas, né? Um acordo que aparentemente foi bem gordo financeiramente. Sim, com certeza, estou bem feliz nessa parte também. Eu posso dizer que, não posso dizer números, mas posso dizer que foi um contrato milionário, entendeu? E dizem, né, que quando tem um contrato milionário, tu já é rico, então eu posso me considerar rico, né? Pode ser, né? Mas que é um contrato muito bom, são 8 lutas e estou muito feliz com essa parte financeira também. Você imaginava quando você começou a largar o jiu-jitsu para ir para o MMA que você seria um milionário um dia? Eu não imaginei que ia ser tanto assim, não. Eu imaginei que ia ter uma vida. Eu sempre visualizei muitas coisas, mas desse jeito como eu estou hoje, tendo uma casa, tendo a minha filha, minha família, que é o que eu acho importante. Eu acho que o dinheiro é importante, mas não tudo, né? Como outros atletas pensam só no dinheiro, como o Conor McGregor, por exemplo, ele pensa só em dinheiro, dinheiro, dinheiro e vendeu até a alma por dinheiro. Então eu não sou assim. Eu acho que tem que ter, claro que tem, porque a gente trabalha para isso, mas não é tudo.